Max, e cara, para terminar o nosso podcast com chave de ouro, eu tenho um convidado que é o Lucas Bassani. O Lucas Bassani, ele é correspondente da Jovem Pan, ele é um viajante solitário mesmo, ele visitou vários países do mundo, visitou mais de 100 países, e ele faz uma imersão cultural mesmo, tá? Então ele já visitou países, por exemplo, como o Cazaquistão, Azerbaijão, ele já visitou países da África, cara, assim, vários mesmo, e ele visitou recentemente o Iraque. Então ele vai trazer para nós a visão dele sobre esse novo Iraque que está renascendo pós-Saddam e pós-Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico ainda atua, mas de uma forma bem mais frágil, no norte do Iraque e também na Síria. Então o Lucas, ele foi para Mossul, Bagdá, ele conheceu mesmo o país profundamente. Lucas, conte para nós aí como está o Iraque, o que você encontrou desse país riquíssimo culturalmente, mas todo destruído por conta desses conflitos recentes. Fala aí, Lucas. Olá a todos do podcast, meu nome é Luca Bassani, eu já estive em mais de 100 países e recentemente também visitei o Iraque, esse país que recentemente completou 20 anos da invasão americana e que apresenta várias mudanças na sua sociedade. Exatamente por isso que eu queria dar o meu pequeno depoimento aqui para vocês. O Iraque é um país que é ainda muito rico em petróleo e em diversos outros recursos energéticos, o que mostra todo o interesse não só dos países ocidentais dentro do Iraque, mas também dos seus países vizinhos, principalmente a Arábia Saudita e o Irã, que agora também conseguem, através das diversas facções religiosas dentro do país, mostrar o seu interesse naquilo que se desenrola no setor político. O Iraque é um país que continua tendo uma maioria de muçulmanos xiitas, e esses mais próximos do Irã acabaram também tendo um desenvolvimento das suas cidades, ou a reconstrução de algumas cidades religiosas importantes para os xiitas, com a presença forte do capital iraniano, ao mesmo tempo que as partes sunitas tiveram uma proximidade ainda maior do mundo árabe tradicional, onde a gente vê a Arábia Saudita sendo um dos líderes. Enquanto eu estive lá, visitei diversas regiões, não só a capital Bagdá, mas também a cidade muito destruída pelos americanos e pelo Estado Islâmico, a cidade de Mossul. Visitei o Kurdistão e o que eu posso observar é que há ainda várias fissuras em toda essa nova sociedade iraquiana que tem tentado se reerguer, se reestabelecer. As cidades ainda estão muito destruídas. No caso de Mossul, a gente vê grande parte da infraestrutura da região central completamente abaixo, parecendo que os terremotos aconteceram nessa localidade, mas a população jovem disposta a trabalhar e reconstruir um Iraque que ficou durante os últimos 50 anos muito afetado por uma ditadura sanguinária e cruel de Saddam Hussein, ao mesmo tempo que houve também uma invasão considerada por muitos da comunidade internacional uma invasão ilegal. O que eu posso dizer que me senti bastante seguro viajando pelo país, afinal, sendo um homem é mais fácil. Para as mulheres a situação ainda é difícil, mas em relação a medo de atentados, de sequestros, apesar dos vários checkpoints, não me senti acuado, não me senti com medo em nenhum momento, e foi uma experiência muito interessante visitar as cidades religiosas, as cidades históricas da antiga Babilônia, dos antigos impérios da Mesopotâmia que por lá se desenvolveram, além, é claro, da história árabe mais moderna e todo esse drama geopolítico que nós que gostamos tanto da questão geopolítica no mundo, é tão importante observarmos com cautela e com muito detalhe tudo que se passou por lá. Eu acredito que durante os próximos anos a população jovem do Iraque, esse país de quase 40 milhões de pessoas e uma população economicamente ativa, vai reconstruir esse país e conseguir colocá-lo em uma posição talvez de uma economia emergente, algo que pode ser bastante interessante para a economia regional do Oriente Médio, assim também trazendo mais paz para aquela região com tanta instabilidade. Nós sabemos, a exemplo da guerra da Síria que ainda acontece, e a guerra do Iêmen, como o Oriente Médio passa por situações muito difíceis nas últimas décadas. Eu convido vocês a assistir também os vídeos do meu canal, vou postar a playlist do Iraque e continuar acompanhando as discussões geopolíticas do professor Jean e de todos os outros que tentam analisar com maior profundidade essas questões tão importantes para que tenhamos uma compreensão maior do nosso mundo. Abraço a todos.
Show! Obrigado, Lucas, pela contribuição. Muito legal, né? A pessoa em loco trazendo para a gente, top. mostrando, né? Tudo isso que a gente está falando. Você vê, né? O Iraque é um país que está tentando se reconstruir, né? O povo que não tem culpa de nada disso, desse autoritarismo, né? Desse modelo que os Estados Unidos que invadiu e tudo mais, é um país que tenta aí, né, se reconstruir com fragilidades políticas, né? E que já foi um país com maior importância no Oriente Médio em diversas questões, mas dá para ver, né, que é possível, né, pelas imagens aí que o Lucas nos traz. Cara, sensacional a contribuição, né, de quem pisou no solo iraquiano e viu, né, essa tentativa de reconstrução do país, um país tão rico culturalmente, mas que foi assolado aí por décadas e décadas de conflito. Lembrando que eles, os Estados Unidos, têm um pezinho ali de responsabilidade, aliás, um não, né, Max? Os 2 pés de responsabilidade de tudo isso que aconteceu no Iraque. Max, show de bola, né? Como eu falei para os alunos, é necessário ver as outras aulas, porque é uma coxa de retalho mesmo quando nós estudamos geopolítica. Nada termina somente numa análise. Essas análises elas são amplas e elas vão se casando com outros acontecimentos para você ter uma visão holística, né? Uma visão ampla da geopolítica do Oriente Médio, que é tão complexa, né, Max? É isso aí, gente, né? E a gente tenta sempre fazer num recorte aqui para vocês, né? Mas a gente vai falando dos macros, óbvio, né? Que são os processos que vão influenciar. Então, a guerra do Iraque foi influenciada por exemplo, pela questão da invasão do Afeganistão, e a guerra do Iraque influencia várias outras guerras e outros processos que a gente vive até hoje. Então, 20 anos da guerra do Iraque, que não é uma das guerras mais importantes em si, certo? De tudo que a gente aconteceu, a primeira guerra do Golfo é muito mais importante, mas essa guerra do Iraque, ela desencadeia um processo atual que dificulta parar, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a Rússia tem um motivo torpe, assim como os Estados Unidos tinha nessa invasão. Então esse é o cenário, né, de desdobramento que nós temos do Iraque. Algumas imagens foram trazidas aqui, muito interessante, tá? E aí, nesse retalho que o Jean comentou, assista também às nossas outras aulas do povo curdo, da Primavera Árabe, né, que vai te ajudar a ter esse entendimento global. Valeu? Para mim foi muito legal, sensacional. Tamo junto aí, Jean, sempre nessas aulas, né? Fazendo esse bate-bola aqui, que com certeza ajuda demais os nossos alunos. Geopolítica está presente em todas as provas que você for prestar. Valeu, Max, foi show de bola. E olha, aguarde que com certeza a gente vai estar aqui trabalhando mais conteúdos focados nos principais vestibulares para vocês. Valeu, pessoal, valeu, Max. É Gabarita Gel, show. Pra cima deles.